E aí, pessoal, dia de expectativa. Isso mesmo, 3 fatos vão movimentar o dia. O primeiro, o STJD. O segundo, a lista. Que lista e o que teremos? E o terceiro, a cobrança. Nós vamos falar sobre esses 3 pontos. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube. Papo de gremista para gremista. Mas antes eu quero que você fique atento a esse recado aqui, porque a Mais Ágil pode ajudar você. Você que está precisando viajar, comprar alguma coisa, não deixe o FGTS lá parado. O governo já autorizou o saque. Portanto, o pessoal da Mais Ágil pode resolver isso para você com ótimos juros. Você entra, tá aqui na descrição o WhatsApp, você entra ali, manda uma mensagem e recebe todas as explicações do pessoal da Mais Ágil. Melhore a sua vida nesse final de ano aí e tenha um pouco mais de dinheiro, já que o FGTS fica lá parado mesmo. Tá, gente? Vamos lá. 3 pontos eu separei para esse vídeo. STJD, cobrança e também a lista. Que lista é essa? Você viu no último vídeo da noite que o Grêmio vai fazer uma super concentração e nomear 23 jogadores para encarar os 2 jogos. Os jogos contra o São Paulo e também contra o Corinthians. Você viu isso? O Grêmio que está se reunindo, o Grêmio que não consegue entender todos os problemas, não conseguiu fazer o diagnóstico, se imaginou que pudesse fazer, mas não conseguiu fazer. Então a gente tem essa última tentativa, o último suspiro dos jogadores do Grêmio. Eu passei o dia tentando buscar quem são e me disseram alguns, o Grêmio não vai fazer grandes rompimentos, tá? Por exemplo, vai estar o Rafinha na lista, vai estar o Diego Souza, o Grêmio não vai afastar esses jogadores, que foi um pedido de muitos, não vai afastar o Douglas Costa, entendeu? Já tenho algumas informações, depois eu passo para vocês sobre o Douglas Costa, mas esses não. O que eu sei é que o Jean-Pierre não vai estar na lista e mais um ou outro jogador, aí principalmente os jovens que vão ser preservados. Não vai haver grandes rompimentos, mas essa é a informação. Eu toco neste assunto para falar da cobrança. O Denis Abraão, na reunião de hoje que vai fazer com os jogadores, ele vai fazer uma pergunta. E aí, o que aconteceu naquele início de jogo contra o Bahia? Por que da apatia? Por que da falta de comprometimento? O porquê deste problema? E aí a gente amplia um pouco essa nossa conversa, porque quando tu faz um trabalho como o que o Grêmio fez e não vê o comprometimento, tu tem que ver pelos 2 lados. Um lado é o lado dos teus comandados, que partiram para uma partida com aquele abatimento e morreram em 20 minutos. Esse é o primeiro ponto. E o outro é o seguinte, é olhar para dentro de si e dizer o que eu errei para não conseguir motivar os caras. São situações, por que eu coloco isso? Porque isso ninguém disse. Todo mundo diz aqui, nós fizemos tudo, fizemos todos, eu descobri vários pontos, o Grêmio fez uma série de situações motivacionais, série de situações, em todos os aspectos, da família dos caras até o ambiente do jogo, tudo. Só que eu acho que o problema desse grupo não é motivacional. O problema desse grupo é que não existe, de fato, lideranças que joguem o time para cima. Tem muita gente, por exemplo, eu vi o Rafinha falando do interesse dele em tentar melhorar o Wanderson, ajudando o Wanderson nos treinamentos. Parece faltar sangue. Parece faltar algo mais. Eu começo a entender que falta qualidade. A gente sabe que falta, a gente viu no curso do tempo que a qualidade desse grupo é uma coisa muito relativa. Mas tem uma série de pontas, até mesmo de afinidade de um grupo. É um grupo que tem excesso de individualista, é um grupo que tem nichos muito definidos, é um departamento de futebol, e aí eu não falo dos dirigentes, eu falo da estrutura, com muita gente que não se tem pé e cabeça, sem o DNA do Grêmio.
muitos contratados ainda de um período que já passou, entendeu? O Grêmio não conseguiu fazer a transição Renato, nova estrutura. O Grêmio não conseguiu desenvolver esses pontos. E aí a gente chega com algo que é um grupo... O Meneghetti usa a expressão impermeável, é um grupo não aderente. Nada que se conversa chega de forma idêntica no grupo para as mesmas pessoas. Por exemplo, não tem uma palavra única. Tu não consegue mudar as características de um a um. E isso interrompe aí. Por que eu coloco que a culpa é também da direção em não conseguir fazer o discurso chegar lá? Porque um grupo não se pode cobrar individualmente, por que não de ter comprometimento? Quando existe a cobrança individual, por que não? Tu tem que tirar esse cara. Quando tu vai e tu fala para 40 e tu quer que 40 tenham o mesmo objetivo e tu não tem dos 40, o problema é teu. Então me parece que essa leitura deste grupo é um erro muito mais de cima para baixo. Perguntar para eles o que aconteceu, tu vai ouvir a seguinte resposta: ah, a gente tentou, professor, não deu. E talvez seja essa a resposta deles, porque eles não sabem. Assim como o Grêmio, de certa maneira, também não sabe. Dito isso, a cobrança, que é o segundo ponto, nós vamos para o terceiro, que é o STJD, porque hoje à tarde nós temos um julgamento que pode ou não liberar o torcedor do Grêmio para o enfrentamento contra o São Paulo na quinta-feira. Explico. O Grêmio foi punido com perda de mando de campo através de uma liminar do presidente do STJD, Otávio Noronha, e essa liminar segue valendo. O Grêmio já teve 8 partidas sem a presença de torcida, seja em Porto Alegre, seja fora daqui. 8 jogos. Pois hoje o Grêmio vai ter o julgamento que pode liberar ou não o torcedor, com restrições, pode ser isso, o torcedor para o jogo. Eu estou muito atento a esse julgamento. Por quê? Porque o torcedor vai estar, se liberado, lá na quinta-feira na Arena para o enfrentamento do Grêmio contra o São Paulo. Um torcedor machucado, um torcedor muito incomodado com os dirigentes e com os jogadores, e um torcedor que começa a ver sim o Grêmio caminhando para a segunda divisão. E aí? O que nós vamos ver e que ambiente nós vamos enfrentar? O Grêmio precisa fazer a sua parte. Tentar fazer a força-tarefa, que começa lá na superconcentração, mas o torcedor vai poder nos ajudar. Mas ele está incomodado e ele está machucado. E eu não estou falando aqui de violência, nada disso. Eu estou falando de vaia. De vaia. E em cima dessa leitura aqui, eu estou curioso para saber o que e como que esse julgador vai determinar o retorno ou não dos jogadores do Grêmio. Gostaria demais que o torcedor participasse desse momento para ajudar o Grêmio nesse jogo contra o São Paulo. Lembrando, o Grêmio não está rebaixado ainda. Nós temos jogos na terça-feira que podem mudar o número de pontos possíveis. Então o Grêmio não está rebaixado. O Grêmio precisa ter esse sentimento, mas a gente sabe que o caminho é muito complicado. Nós temos jogos muito difíceis para nós. E se a gente tem um fio de esperança lá, é 1%, e olha lá, e isso faz com que algo diferente de uma vitória vai ser uma linha toda crítica ao presidente Romildo, ao Carlos Amodeu, aos dirigentes de um modo geral, ao grupo de jogadores, porque o torcedor também tem limite e o torcedor cansou. O torcedor, com toda a razão, ele parece ter cansado de tanta falácia, de tanto discurso, de tanta história e de tanta falta do entendimento do problema real do Grêmio. Então, este julgamento, estou curiosíssimo para saber. O meu sentimento e a minha torcida é para que se libere o torcedor do Grêmio, para que ele possa participar desse triste episódio da história do Grêmio. Porque o torcedor é a alma desse clube. E ele precisa estar junto. Agora, eu não sei qual é o sentimento das pessoas. Tem muita gente dizendo, talvez eles não queiram o torcedor. Não acredito nisso. Acho que o presidente Romildo, mesmo diante da dor da derrota que ele está sofrendo, que é dura,
que vai mexer com a vida dele, ele tem a consciência de que esse clube só existe graças ao seu torcedor. Então que se tenha o torcedor, e a gente vai ficar acompanhando, e a qualquer momento a gente volta com mais informações para a gente posicionar. A expectativa destes 3 pontos aqui, nós vamos ter respostas hoje à noite. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.